Fala galera, tudo bonzinho? Vamos agora para mais uma aula e agora a gente vai falar sobre leis ponderais. Então eu quero que você tenha muita atenção, que você tenha entendido tudo aquilo que a gente viu antes, porque as leis ponderais, a partir desse momento agora, você vai ter, vamos dizer assim, mais clareza, né, das leis que fundamentam toda a estequiometria. É bacana que você entenda esse conteúdo direitinho, então por isso abuse e use das suas anotações e também do pause, volta o vídeo, tá? Resolve os exercícios, porque essas leis ponderais vão te dar truques para que você entenda melhor as próximas partes que vêm a seguir. É muito importante isso. As leis ponderais elas é o conjunto de leis, né, que na verdade são duas, a gente chama de conjunto, mas na verdade são duas, e que vão te dar suporte para entender como as reações químicas acontecem e os princípios que norteiam elas. A primeira dessas leis é a lei de Lavoisier, que você pode ter atenção nessa lei de Lavoisier como aquela que você ouviu lá no primeiro ano do ensino médio, que é que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Em síntese, para as reações químicas, Lavoisier está dizendo para a gente que a massa que se tem no início de uma reação química é exatamente equivalente à massa que você deve ter no final da reação. Ou seja, a massa ela é conservada. Você não pode simplesmente iniciar com 10 gramas e terminar com 20. Isso não pode acontecer, uma vez que se a massa se conserva, as mesmas 10 gramas que havia no início da reação, você tem que ter no final dessa reação. E aí, é muito importante ter atenção que a lei de Lavoisier só se aplica a sistemas fechados por um motivo muito simples. Se você tiver, por exemplo, uma reação química e essa reação, por algum motivo, libera um gás, se esse recipiente não estiver fechado, eu não tenho como quantificar aquele gás que se perdeu para o ambiente. Então, você precisa ter atenção e clareza nisso. Joia? Vamos ver um exemplo na prática. Imagina que eu tenho aqui uma reação que eu vou reagir hidrogênio com oxigênio para dar origem à água. Beleza? E aí a gente conhece, já sabe, isso já é medido, que a proporção eu vou usar 2 gramas de hidrogênio para cada 16 gramas de oxigênio. E aí eu vou obter 18 gramas de água. Isso por quê? Porque se a massa aqui de meus reagentes é 18, a quantidade que eu tenho que ter no produto também tem que ser o quê? 18. Tranquilo? Se eu usei todos os reagentes para produzir água, a massa tem que ser equivalente. E isso é a lei de Lavoisier. Ficou claro? Entendeu direitinho? Tudo bem. Vamos nessa. A próxima lei que você precisa ter atenção é a lei de Proust. A lei de Proust vai falar das proporções constantes. Isso quer dizer que, se você quer dobrar a quantidade de produto formado, você vai precisar dobrar a quantidade dos reagentes que você forneceu. Isso porque, numa reação química, as proporções entre as massas das substâncias que participam, ela nunca varia. Ela é sempre constante. Caso você mude a proporção entre as substâncias, você vai formar um outro produto. Então, você vai ter uma nova proporção. A lei de Proust é muito clara ao dizer para a gente que, se a proporção ela é mantida constante, você está formando sempre o mesmo produto. Se você muda a proporção de combinação entre os elementos, entre as substâncias que estão nos reagentes, você vai mudar o produto formado. Um exemplo muito claro disso é a formação da água e a água oxigenada. Porque se você utilizar hidrogênio e oxigênio, você vai obter água. Beleza? Só que se você combina isso em outra proporção, você pode ter hidrogênio e oxigênio, dando origem à água oxigenada, que é uma água com mais de um oxigênio. Então, aqui a proporção é 2 gramas, 16, para dar origem a 18. Aqui você vai ter 2 gramas mais 32 para dar origem a 34 gramas. Veja, você muda a proporção de combinação entre os elementos, você vai mudar a substância que é produzida. Entendeu? Então, a proporção é mantida sempre constante, de modo que, se eu quiser duplicar a quantidade de água formada, ou seja, de 18 para 36 gramas, eu vou precisar dobrar também tanto a quantidade de hidrogênio quanto a quantidade de oxigênio. 4 hidrogênio e aqui 32 de oxigênio. Sacou? Então, isso é o que vai dizer a lei de Proust, que a proporção ela é sempre constante. Se você muda essa proporção, você obviamente vai mudar a substância produzida. Então, as questões normalmente brincam com essa informação para que você se abestalhe de alguma forma. Vamos ver um exercício resolvido para que você veja direitinho. Separei 2 exercícios aqui, um sobre a lei de Lavoisier, que é esse primeiro, e o próximo é sobre a lei de Proust, para que você entenda bem direitinho como aplica e como é cobrado e como é que isso pode te ajudar. Vamos ler a questão. Provoca-se a reação da mistura formada por 10 gramas de hidrogênio
com 500 gramas de cloro. Então, você vai ter hidrogênio reagindo com 500 gramas de cloro. Beleza? Hidrogênio, cloro. E, obviamente, você vai ter aqui, né, formado um produto, que ele chama aqui de... vamos lá. Reação de hidrogênio com cloro após essa reação e um produto qualquer. Beleza? Após a reação, constata-se a presença de 145 gramas de cloro remanescente. Ou seja, eu tinha 10 gramas de hidrogênio e 500 gramas de cloro. Quando a reação aconteceu, sobrou, ou seja, sobrou, não reagiu, 145 gramas de cloro. Isso quer dizer o quê? Que, de fato, não foi os 500 que reagiu, porque se sobrou 145, o que reagiu foi o quê? 155 gramas. Beleza? Então, quanto foi de produto que eu formei? Gente, lei de Lavoisier. A massa dos reagentes tem que ser idêntica à massa dos produtos. Se eu usei 10 gramas de hidrogênio e reagi isso com 355 gramas de cloro, o produto formado é justamente a massa de hidrogênio mais a massa de cloro, que vai dar o quê? 365 gramas. Ô, professor, mas os 145 não estava na reação também? Estava. Só que a questão está te perguntando a massa em gramas da substância formada. Se você for olhar, o que reagiu de fato foi 10 gramas de hidrogênio com os 355 gramas de cloro. Por quê? Porque na própria questão já disse aqui para você que 145 não reagiu, tá? E aí, se você quiser tirar a prova dos 9, soma aí 145 com 365. Vai dar quanto? Poxa, vai dar 510 gramas. Não teve mudança de massa. A gente só precisou tirar o cloro que não reagiu para descobrir a massa do produto. Tranquilo? Ficou claro? Entendeu agora direitinho? Então vamos para a próxima questão. A outra questão vai dizer para a gente, essa questão agora sobre lei de Proust. Então, vamos sacar como é que a gente identifica isso. 46 gramas de sódio, tá? Então você vai ter o sódio aqui. E esse sódio, ele vai reagir com 32 gramas de oxigênio, então você vai ter oxigênio, formando peróxido de sódio. Formando peróxido de sódio. Joia? Tranquilo? Então vamos lá. 46 gramas de sódio. Gente, sempre, questão de estequiometria, é sempre bom quando você vai lendo, você já passar anotando os dados, porque isso vai te ajudar bastante. Beleza? Se aqui, ó, aí vamos lá. Peróxido de sódio. Tranquilo? Quantos gramas de sódio são necessários para se obter 156 gramas de peróxido de sódio? Gente, presta atenção. Primeira coisa aqui, lei de Lavoisier. Se eu usei 46 gramas de sódio com 32 gramas de oxigênio, qual é a massa de peróxido de sódio que eu vou ter aqui? Pô, simples pra caramba, né? Eu vou ter o quê? 78 gramas. Joia. A questão diz quanto de sódio, ou seja, eu vou precisar ter se eu quiser formar 156 gramas. Gente, 78 para 156 é o dobro, né? Ou seja, 2 vezes 78 vai dar 156. Tranquilo? Então, quer dizer que se eu dupliquei a quantidade de produto formado, eu também tenho que duplicar a quantidade de reagentes necessária para que a reação aconteça. Beleza? Por quê? Porque lei de Proust, a proporção ela tem que ser mantida constante se eu quiser formar o mesmo produto. Então, 46 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 92 gramas. Resposta letra E. Muito simples, muito tranquilo, muito claro. Eu espero que você tenha entendido. Não deixa de resolver os exercícios e se continuar desesperado aí, na angústia, manda um comentário pra gente, manda um e-mail ou fala lá no nosso canal do Telegram. Um abraço grande para você e até a próxima aula.